Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. As nossas reflexões hoje são tiradas do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, os mansos, os flexíveis, os que cedem, porque possuirão a terra. Eles já adotaram a tolerância, a compreensão como normas do comportamento. Estão mais sintonizados com a espiritualidade amiga. Usam a alegria de viver, a esperança, como diz o nosso querido Chico Xavier, que é a luz da vida, como combustíveis para enfrentar as adversidades. Então, meus irmãos, os brandos já confiam na vida. Certa vez, Jesus estava reunido com seus discípulos, falando sobre as virtudes que nos conduzirão ao amor dos amores. E André perguntou para Jesus: Mestre, como alguém pode ser fiel a Deus estando enfermo? E Jesus responde a André: nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas. E Jesus continuou orientando: se teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve com a tua palavra. Então, não posso servir com os olhos, sirvo com a palavra, mas com aquela palavra positiva, aquela que levanta a pessoa, que atenua os seus problemas, não aquela negativa, aquela que agrava, aquela que acaba destruindo a pessoa. Joana de Ângeles, no livro Momento de Coração, diz que sábio não é o que muito fala, mas sim aquele que analisa o que ouve. E ainda diz mais: se uma pessoa falasse apenas o necessário e no momento oportuno, haveria um salutar silêncio na terra. E hoje, com a nossa vida social, nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Se não pode servir com a palavra, serve com os ouvidos. Como é difícil a gente ouvir, né? Nós temos dificuldade de ouvir o problema dos outros. Vamos logo falando: já temos os nossos problemas. Mas Joana de Ângeles nos diz que quem sabe ouvir lucra sempre. É mais simpática, conquista a pessoa que está falando, acrescenta algo ao seu patrimônio cultural. Então, como é importante saber ouvir, ter paciência, ter a caridade de ouvir. Mas se mudo, por que não usa as mãos? Quanto podemos usar, fazer de tarefas com as nossas mãos para ajudar o próximo? Se eu não posso ajudar com os olhos, com a palavra, com as mãos, com os pés, e por que não com o pensamento, com as preces? O nosso planeta está necessitado de preces, de ajuda, de pensamentos positivos. Então, olha o momento da gente usar essa nossa facilidade, esse momento em que nós estamos passando para aproveitar para fazer as nossas preces. E nós podemos ainda ajudar com a coragem, com a paciência. Nós precisamos da paciência para enfrentar as nossas dores e conseguirmos as bênçãos que tanto precisamos. A ciência médica considera o doente, o enfermo, como paciente. Por quê? Porque ele tem que ter paciência com médicos, com enfermeiras, com os remédios, com cirurgias, com as famílias. Então, ele tem que ter essa paciência para ele conseguir o resultado que ele tanto precisa, que é a cura. E quando se tem calma, a calma diminui a irritação, a ansiedade, o azedume. Então, essas são as bombas que fazem com que surjam as doenças no nosso organismo. E para se alcançar o sucesso desejado, nós precisamos começar a ter paciência com as nossas pequenas derrotas, para nos fortalecermos para as maiores. E esse período é exatamente o período de beleza para o espírito, onde tanto ele aprende. No reino de Deus, saúde é consequência, saúde é fruto, não é árvore. Então, temos que usar a nossa paciência para conseguirmos a nossa saúde tão desejada. No Livro dos Espíritos nos diz que o mais importante é ser justo, ser pacífico, ser generoso, ser humilde, porque a impaciência, meus irmãos, é fruto da importância que nós damos à nossa personalidade. Nós temos as leis humanas,
criadas pelos homens, mutáveis, e temos as leis de Deus que estão nas nossas consciências, mas nós ainda temos muitas dificuldades em obedecê-las. E todas as vezes que nós não as obedecemos, nós nos tornamos pessoas infelizes, pessoas afastadas de Deus. E aí nós começamos a falar, Deus esqueceu de mim, Deus não liga para mim, nem sabe que eu existo. Mas não é bem assim, nós é que nos afastamos de Deus. E aí a gente procura uma religião como um refúgio. Importantíssimo procurar a religião, mas nós precisamos vivenciar a religiosidade, que é o alimento da alma, ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos na religião, colocar em prática para que a gente possa obedecer e assim nos tornarmos pessoas sábias, pessoas que já aprenderam a viver, porque as que não obedecem às leis de Deus atraem doenças, atraem a infelicidade. Existem 3 remédios excelentes para a gente curar as nossas enfermidades. Um remédio é o perdão. O perdão limpa mágoas, limpa culpas, limpa vibrações inferiores. Nós temos a fé, que soma, que aglutina forças divinas. Então, a fé raciocinada nos ajuda a seguir adiante. E temos o amor que restaura, que revigora. Meus irmãos, fora do amor não há cura. E encerrando esse nosso encontro, essas nossas reflexões, vamos lembrar de uma história do O Nó do Afeto. Um pai foi a uma reunião de pais e nessa reunião a diretora falando da importância da presença do pai, da conversa do pai com o filho. E um pai se levantou e disse que ele se sentia muito culpado porque ele não tinha tempo durante a semana de conversar com o filho, de dar atenção. Então ele combinou com o filho que toda noite ele iria dar um beijo nele e ia dar um nó no lençol. De manhã, quando ele acordasse, ele ia ver. Se o lençol tivesse com nó, era porque o pai tinha ido lá e tinha dado um beijo nele. E a diretora gostou da história e disse que parabenizava esse pai porque o menino era o melhor aluno da sala de aula. Então, meus irmãos, o beijo, ele cura arranhão, cura medo, ele cura dor de cabeça. Então, a importância que o pai, a preocupação do pai com esse filho e mostrando aí o sentimento dele através de um beijo e através do nó no lençol. Então, as pessoas podem não entender o significado de muitas palavras, mas o significado do amor, sim, do sentimento, sim. Muito obrigada, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva sempre. Que assim seja.